Provérbios, capítulo 22, versículos de número 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos de novo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra que já foi lida. Nós queremos ouvir Tua voz, queremos que o Senhor nos ensine, queremos crescer um pouco mais, quebrando nosso coração. Ó Deus, ajuda-me, Pai. Ó Deus, nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Aleluia. É dever, irmãos, dos pais, é uma obrigação, uma responsabilidade, é dever dos pais ensinar as crianças, ensinar o caminho. E por que isso é importante, irmãos? Nós corremos o risco de deixarmos essa responsabilidade para as escolas, para as igrejas. Louvamos a Deus porque conhecemos algumas escolas confessionais que ensinam as crianças, que trabalham essa questão da fé, da vida em Cristo. Nós louvamos a Deus por isso. As igrejas ensinam também, mas a responsabilidade de ensinar a criança no caminho que ela deve andar é dos pais. É responsabilidade dos pais ensinar as crianças. E crianças aqui, irmãos, se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que não é só criança. Muitas vezes essa palavra criança, ela se dirige também aos adolescentes, aos jovens. Mesmo porque os papais e mamães que estão aqui, que já têm filhos mais de 30, são poucos, acho que só eu e mais um ou dois aí, são sempre bebezinhos, não são? Os nossos filhos continuam, na nossa visão, no nosso olhar, muitas vezes crianças. E devemos olhar assim mesmo. Eu, ao menos, ensino eles até hoje. Eles nos observam, aprendem, perguntam, até hoje, mesmo casados, não é? Mesmo já morando em outro lugar, são filhos. Então, muitas vezes, as crianças aqui não peguem apenas pensando que são esses pequenininhos que foram ali para o culto infantil, não. Nós temos uma responsabilidade muito grande como pais de ensinarmos as crianças. E aí, é claro, como diz o texto, ensina a criança, porque ainda, quando for velho, não te desviará. Normalmente, se ensinarmos, elas continuarão seguindo, crescendo, aprendendo o caminho do Senhor. Agora, irmãos, a questão do ensinar, e você já deve ter observado isso, e a gente aprende muito isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande mestre, não é? Porque no grego, a palavra ensino vem de didaquer, que é ensinar com propósito, é ensinar fazendo, é ensinar sendo exemplo, e Jesus fazia isso muito bem. É o ensino muito mais informal do que formal. Não é apenas passar conhecimento, não é apenas ensinar para que eles conheçam, mas você está caminhando, vivendo junto aquilo que você ensina. Jesus fazia isso. Ele ensinava caminhando com os discípulos, ele fazia para que os discípulos estivessem vendo, ele pedia para os discípulos fazerem e ele ficava junto observando, e depois então ele manda fazer. Mas é fazendo no dia a dia. Jesus fazia isso, em todo o tempo, caminhando, nos momentos ele usava as circunstâncias, usava a caminhada, usava as coisas que estavam ao redor, e ele usava para ensinar. E esta palavra ensino significa justamente isso, ensinar com propósito, e o propósito de que realmente a criança aprenda, pratique, ela faça aquilo que ela está aprendendo. E é interessante, irmãos, que as crianças elas aprendem muito mais vendo. Vendo. Foi dito isso hoje aqui, Vendo. O exemplo, o testemunho. As crianças aprendem vendo.
Não é novidade, todo mundo sabe que eu e a Rose ultimamente estamos babando bastante, não é? Experiência de avós, né? A netinha nem tem 10 meses ainda, já está fazendo, entendeu? E é interessante como que ela observa e ela faz. Como que ela aprende, ela fica olhando, ela olha para o vô, olha para a avó, olha para o pai, olha para a mãe e ela aprende. Ela vai gesticulando, ela vai mexendo, ela vai fazendo, só vendo. Interessante isso. Crianças aprendem vendo, muito mais vendo do que aquilo que ela ouve. Daí a importância do nosso exemplo, de como que a gente age, como que a gente se comporta diante das crianças. E não são só os nossos filhos, não. Os irmãos pensam que esses pequenininhos que foram para a classe ali não olham para você. Ei, irmão, irmã, você que nem sabe quem elas são. Elas estão de olho em você. Elas olham como que os adultos se portam, se comportam no culto, na adoração, no louvor, no cumprimento das pessoas. E os nossos filhos observam, irmãos, como que a gente age no dia a dia. Por exemplo, mentiram contra você, te traíram. Ela te olha. Como que você comporta numa situação dessa? Você crente. Porque às vezes nós somos tentados a agir igual o pessoal que não é crente, não é não? Nós tendemos a mandar as pessoas, às vezes, tomarem atitudes e comportamentos que não é coisa de crente, não é? Alguém traiu e o outro fala, faz também. Vai dar bobeira. Você já viu? Tem crente que faz isso, irmãos. Olha o conselho que se dá. Você vai dar uma de bobo agora? Já viram essas conversas? Crente. Precisa vigiar, não precisa? E se você toma uma atitude dessa, se comporta desse jeito e fala, o seu filho, a sua filha está te olhando. Como que você se comporta e age diante de uma tragédia? De um prejuízo? As crianças estão te olhando. Elas estão te observando. Como que papai e mamãe vai agir agora, hein? E que bom quando eles se surpreendem e dão glória a Deus porque viram que você, na Escritura. Tem gente que gosta de botar aí nas internet, né? Cantando as Escrituras. Eu quero saber se eles estão vivendo as Escrituras. Eles gostam muito de colocar lá, né? Querer ensinar o louvor. Querer dizer o que nós cantamos ou não cantamos. Cantando as Escrituras. Eu quero saber se eles estão vivendo as Escrituras. Porque falar o que cantar é fácil. Eu quero ver viver as Escrituras. E isso é tão importante porque a palavra de Deus diz para nós, ensina a criança. O povo hebreu, os pais hebreus, eles tinham essa prática. Um discipulado completo, irmãos. Né? Os irmãos se lembram, eu gosto sempre de citar esse texto, quando a gente batiza as crianças, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, uma prática do povo Israel. No versículo 4, né, eu gosto de ler desde o 4, porque aqui está falando com gente que teme a Deus. Nós estamos falando aqui do ensino da sabedoria, que é de quem teme e ama ao Senhor. E aí, ele começa dizendo assim no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Irmãos, aqui o contexto está falando dos 10 mandamentos. A lei moral. Às vezes as pessoas ficam discutindo sobre a questão de lei, né? Mas é lei, Antigo Testamento é lei. Não estou falando aqui de lei judaica e nem religiosa. Lei moral. A lei judaica e religiosa é para eles, é coisa deles. Por isso que você tem que ler o Antigo Testamento com bastante atenção. Mas quando ele trata de lei moral, é até hoje. É desde o início e até o fim. Lei moral é para todos. Então, os 10 mandamentos se aplicam. É claro que os 10 mandamentos, a lei, não salva ninguém. É lei. É mandamento para nós. E esses mandamentos é para nos ensinar, nos orientar e conduzir à santidade, ao temor e viver de maneira que agrade a Deus. Mas devemos observar os 10 mandamentos. Aqui o contexto é os mandamentos. Moral. Então, isso é para nós.
É para os crentes do Novo Testamento, ok? Tranquilo, né? E aí o texto, ele diz isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha só que tremendo, o 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Todo o tempo você precisa ler com seus filhos, orar com seus filhos, ensinar aos seus filhos, desde o berço, caminhando, andando, almoçando, jantando, dormindo. Eu acho tremendo quando eu fico sabendo, né, que tem pais que fazem isso. E tem classes hoje em algumas igrejas que fazem isso. Mesmo o bebezinho que vai para o berçário, não é só para ficar tomando conta. Não tem que botar neném lá para tomar conta. Se fosse para tomar conta, ficava aqui, no colo da mamãe. O neném que vai para o berçário é para ouvir as escrituras. É para cantar com elas, é para ensinar. E eu louvo a Deus quando eu fico sabendo de igrejas que o bebê lá no berçário, mesmo dormindo, tem gente lá com louvor, com instrumento, cantando, lendo, pregando, mesmo com elas dormindo ou até mesmo brincando, ensinando em todo o tempo. A gente sabe, e a ciência mostra isso, os bebês aprendem no ventre. Os bebês aprendem no ventre. Bebê reconhece a voz dos pais depois que nasce, porque ouvia quando estava na barriga. Precisava falar isso, né? Os irmãos sabem disso. O bebê aprende desde o ventre. Ele vai ouvindo o que acontece em casa. Como que pai e mãe reagem, aquilo que eu acabei de falar, desde bebê. E aí, o outro versículo, 8, que é tremendo, diz: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui não está falando que é você botar versículo na porta. Aqui não está falando que é você tatuar, quem sabe, um versículo na mão. Isso aqui está falando de atitude, princípio, o que você crê, o que você prega, o que você vive. Mão é o seu testemunho, suas atitudes, como você vive. É isso que a palavra está falando. Então, irmãos, a gente vê a responsabilidade. O povo hebreu fazia isso. E a gente aprende também do povo hebreu o mitzvah. Mitzvah é o batzvah, o bar mitzvah e o mitzvah. O bar mitzvah são as meninas. São consideradas maiores aos 12 anos. E os meninos, o mitzvah, 13 anos. Quando eles são apresentados no templo e passam por um testezinho lá, eles precisam, e a maioria deles, declaram a maioria dos salmos. São 150. As crianças estão lá, mas poderia perguntar para os irmãos, quantos aqui sabem um salmo de cor? 2 salmos de cor. 10, 15 salmos de cor. Eles, com 12, 13 anos, citavam a maioria dos salmos e citavam a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 5 livros, Pentateuco. Quantos livros você sabe de cor? Quantas passagens bíblicas? Com essa idade. Então, era uma prática do povo israelita viver isso, um discipulado constante e completo de vida, de testemunho, de pregação, de leitura. E os irmãos sabem que nessa época, isso aqui foi escrito depois, irmãos. Os crentes lá atrás, eles aprendiam ouvindo do pai, ouvindo da mãe. Era oral, o ensino era oral, irmãos. Do pai, da mãe, dos avós. Aprendendo as escrituras, aprendendo a palavra. Mas como eu disse ainda há pouco, não aprendendo só de ouvir, tomar ou ter conhecimento. Irmãos, tem tanta gente com conhecimento, irmãos, que põe a gente no bolso, mas não vive nada. Não vive nada daquilo. Tem gente que não tem PhD, tem pós disso, não sei mais o que, não vive nada daquilo. Tem muito conhecimento, mas estão mortos, muitas vezes espiritualmente. Por causa do quê? Da prática. Do viver. Por isso que a Bíblia fala, o coração. Deus quer o nosso coração, a nossa verdade, aquilo que realmente a gente crê e vive, não apenas conhecimento. O povo israelita, no Antigo Testamento, quantas vezes Deus os exortou? Deus chama atenção, quantas vezes? Você se reúne, você faz sacrifício, traz holocausto, faz o churrasco, faz tudo. Não é nada disso que eu quero. Eu quero é o coração.
a prática, a vida. Que vocês obedeçam e vivam a minha palavra. Viver. E que responsabilidade a nossa, irmãos, com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E é interessante, irmãos, quando ele fala ensina o caminho, no original, no hebraico, ensina de acordo com o caminho delas. Isso é importante, irmãos. Ensina a criança de acordo com o caminho delas. Nós vamos ensinar o caminho, que é do Senhor. Mas precisamos prestar atenção no caminho delas. Quantas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam o que a gente é? Não, ele tem que ser médico. Ser médico, minha filha vai ser médica, né, Júlia? Ser médico. Davi, meu menino, vai ser médico. Só porque a Júlia é? No caminho dela. Qual o caminho do Davi? Ela precisa prestar atenção, ela e o Rafael. Nós precisamos prestar atenção nos nossos filhos, nas nossas crianças. Ensinando a criança o caminho e o caminho delas. O que você está enxergando nelas? Qual a tendência delas? A área dela é exata. Você quer jogar para a letra. A área dele é música. Você quer jogar para a ciência. Qual é a área dela? Qual a tendência? Você precisa prestar atenção. Salmo 127 fala, né, versículo 3 e 4. Filhos são herança do Senhor, fruto do ventre seu galardão. E aí, no 4, são como flechas nas mãos do guerreiro. Os irmãos sabem que a aljava, né, o povo israelita usava essa aljava. A aljava é uma bolsa que carregam flechas. 7, 12, 15, até 20 flechas. E a Bíblia ensinava, na antiga aliança, de você encher a aljava. Né? Hoje, muitos querem só 2, né? 1, 2. 1 tá bom, pai. É, pastor. 1, 2. Não é isso? Não estou dizendo para você ter 7 filhos, não. Nem 12, hoje é diferente, mas é só para você entender. A aljava era esse número aí, mais ou menos. E por que era importante isso? Principalmente varão, por causa da guerra. Os filhos, muitas vezes, para defender os pais em momentos difíceis. Filhos é para proteger os pais. Filho é para ser bênção depois que cresce para os pais. A mesada é os filhos que dão depois. Não, eu já recebi já algumas vezes a mesada dos filhos. O meu tempo de dar quase que praticamente passou. Os pais continuam sendo pais, né? Mas eu já tive um momentinho aí de fase, precisa voltar, né, Glaucia e Hugo? Eles darem mesada, não é? Lembra de tu teu pai quando entrares no paraíso. Lembra? Está escrito lá. Ivo tal, capítulo tal, versículo tal. Está lá. Não é? Lembra-te do teu pai quando entrares no paraíso. Mas hoje você investe, né, nos seus filhos. Mas por que é importante a questão da aljava que eu estou falando, irmãos? Porque hoje você falar em aljava e falar em flecha, em arco, não é? Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que gosta de fazer arco e flechas. Ele tem vários. Fez um para mim. Só que ele dá uns tiros de vez em quando de flecha lá na roça, no campo dele, lá no quintal dele. Mas é um arco que fica guardado, as flechas ficam guardadas. Ele usa esporadicamente. Para você entender isso aqui, o texto que eu citei, a aljava ficava com eles praticamente dia e noite, tirar para dormir só. As flechas eram uma ferramenta para guerra e para caça, sobrevivência. As flechas com ele. Ninguém atirava uma flecha ao léu, atirar por atirar. As flechas eram conservadas e eram direcionadas e usadas no momento certo para ser preciso, no momento em que usar as flechas. E aí a importância de entendermos isso, porque aí você entende melhor a questão dos filhos junto aos pais, crescendo e aprendendo com os pais, até o momento de serem lançados. É claro, irmãos, que os pais vão orientar, vão direcionar, mas a decisão são delas. Não é isso? As decisões que elas vão tomar depois de maiores são delas, porque elas também serão responsáveis. Mas hoje, enquanto eles estão debaixo do teu cuidado, e aí não importa se tem 5, se tem 6, se tem 3, se tem 8, se tem 12, se tem 15, se tem 18, se tem 30. Está debaixo do seu teto, é responsabilidade, você precisa cuidar. E você, menino aí, de 30, 25, 28, obedece os pais. Obedece, viu?
Bíblia é clara lá, né? Obedece os seus pais. É lógico que mesmo depois que foi embora, mas é um princípio bíblico de prosperidade, de bênção, de Deus cumprir a sua palavra sobre a sua vida, a questão da honra e da obediência. Mas eu estou falando essas coisas para você entender a importância do ensinar, do direcionar e observar o caminho dela. Qual a tendência, qual a vocação, o que ela está demonstrando muitas vezes gostos, querer. Você precisa observar isso. E é claro, irmãos, numa linguagem dela. É por isso que as crianças saem. Irmãos, as crianças da nossa igreja não vão para a salinha porque incomoda aqui, não. Nunca criança incomodou na igreja, não incomoda. As crianças vão para a sala para ter uma pregação, um ensino, uma ministração na linguagem delas. Lá, elas estão também cultuando ao Senhor, na linguagem delas. Numa linguagem que elas aprendam, que elas entendam, que elas recebam o ensino. E as professoras que estão lá, nós precisamos observar e perceber que elas estão aprendendo. Não é jogar só o ensino. É observar e atentar para ver se realmente elas estão aprendendo, assimilando o conhecimento. Quem sabe perguntar para os pais se elas estão praticando lá em casa. Não é isso? É preciso observar isso. Uma linguagem dela, com as características dela, com os métodos apropriados, dando exemplos, andando junto, usando a vara da disciplina, não é? Correção, ensinar de uma forma que ela possa aprender. Agora, se tratar de vara, irmãos, misericórdia. Isso é um desabafo do Ivo, né? Que a gente vê por aí. As crianças estão mandando nos pais, irmãos. Mandar no vô, na avó, eu aceito. Já estou defendendo o meu lado, entendeu? Agora, mandando nos pais, crianças birrentas, 4, 5, 6 anos, e manda nos pais, na mãe, faz o que quer. Ou, corrige. Talvez você não vai usar uma vara igual a minha mãe usava. Batia de aqui lá no Leandro, a vara. Aquelas varas de fazer cesto, que lá em casa a gente colhia. A gente aprontava tanto, irmãos. 9 filhos. E a gente aprontava tanto. E aí minha mãe separava a varinha lá. E a gente fugia. Pulava a cerca, a porteira, que negócio todo. Só que a mãezona, talhanona, dona Salute, a varona atrás da porta. A alegria nossa era olhar atrás da porta e não ter vara. Mas sempre tinha. Ai de nós! Quando a gente tirava, escondia, eu jogava fora. Aí apanhava o dobro, porque a mãe ia lá, colhia outra, e aí apanhava todo mundo, porque a vara sumiu. Atrás da porta. E aí, quantas vezes tentava fugir, a minha mãe daqui lá, ó. A porteira às vezes agarrava, cara. Sabe quando você está nervoso? A porteira não abria, rapaz. E aí pronto, a mãe está quase alcançando, mas a vara alcançava. Hoje não usa mais, né? Mas você poderia usar a vara da disciplina. Eu acho que uma palmadinha, uma chinelada boa, não faz mal para ninguém. Não estou dizendo que você fazer igual a minha mãe fazia, né? Mas a Bíblia fala da vara da disciplina. Hoje as professoras usam muito, né? O banquinho, né? A cadeirinha, não é? Do descanso ali, como é que chama? Pensamento? O banquinho do pensamento. E como que funciona, né, irmãos? E às vezes em casa não usa. Quer ler uns textos maravilhosos? Lá em Provérbios ainda. Olha só o Provérbios 13, se você quiser colocar, e Alice, ajudar os irmãos. Provérbios 13, 24. Não vou nem abrir aqui, coloca aí, Alice. Provérbios 13, 24, olha só. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Ah, irmãos, quantos pais aprenderam isso com a experiência, né? Não usava, aí o filho cresceu, às vezes não deu muito certo, ele põe culpa em quem? Nos pais. Meu pai nunca me chamou atenção. Minha mãe nunca puxou minha orelha. Nunca levei uma varada. Nunca me repreenderam. Põe culpa em você ainda. Ele fica chateado. E os irmãos sabem, irmãos, que as crianças precisam de correção. Precisam de direção.
precisam de orientação. Então, não retenha não, tá? Use a vara. Provérbios 13 e 24 diz isso. Agora, 22:15, Alice, Provérbios 22:15, depois do 23, 12 a 14. Olha o 22:15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É bíblico, irmãos. Você precisa usá-la. E olha o 23, 12 e 14. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Profundo, não é não, irmãos? Então, nós precisamos atentar para isso, viu, irmãos? Você, papai e mamãe que está aqui, vovô e vovó que pode orientar os seus filhos, não é? Você aí que vai ser pai e mãe ainda, você precisa prestar atenção nisso. Essa responsabilidade nossa. Agora, o mais importante, irmãos, no caminho da sabedoria. Ensina a criança no caminho da sabedoria, no caminho certo, no caminho de Deus. Aqui tem uma conotação moral, como eu já disse, ensinando a discernir entre o certo e o errado, o que pode e o que não pode, o que agrada e o que não agrada a Deus. Você precisa ensinar isso para as crianças, embora a gente comece a perceber desde o bebezinho que elas sabem, elas vão fazer a arte, alguma coisa errada, elas vão olhando para você e vai fazendo para ver se você vai chamar atenção. Elas vão te testando. Ensina sabedoria, ensina o conhecimento de Deus, ensina o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que agrada, o que não agrada a Deus. Elas vão aprender. Elas vão aprender. E já estão aprendendo porque estão vendo em você. Nós precisamos atentar para isso. Uma outra coisa importante, irmãos. Quando for velho, não se desviará dele. Esse quando for velho não é quando for velho, é no envelhecimento não se afastará. Aqui corre o risco de alguns interpretarem isso como que você ensina a criança e de repente ela pode desviar na juventude, né, na adulta, e aí ele volta e quando velho não desvia. Não. A visão aqui é que ele seja ensinado, cresça e envelheça no caminho. Ele continue crescendo, criança, pré-adolescente, né, junior, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, velho, no caminho. Então, ensina para que ela caminhe aprendendo até ficar velha, E vai crescendo no caminho que aprendeu, envelhecendo, sendo guiada desta forma, se desenvolvendo com estes princípios que nós estamos vendo. E uma coisa importante também, irmão, atentar que você não está diante de uma promessa absoluta da parte de Deus. Isso é tão importante. Mas outro dia, o rádio ligado, alguém usando o provérbio e dizendo que era promessa. Provérbios não é promessa. Não é promessa. Quando o texto diz, ensina a criança, não é o caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviar dela, é preciso lembrar que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Os sábios de Israel escreveram observando o que eles faziam, o que normalmente acontece. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, escrito pelos sábios, que escreveram aquilo que eles observaram da vida, que normalmente é o que acontece. Não significa que vai ser assim. Por exemplo, a gente encontra em Provérbios palavras como, por exemplo, o justo será abençoado e o ímpio será castigado. Está funcionando isso aqui no Brasil? Então, não significa que será assim. A probabilidade, o exemplo, o dia a dia dos sábios do livro de Provérbios
observaram que era assim, era o que acontecia. Quer ver um exemplo no próprio capítulo? Dá uma olhada aí no próprio capítulo 22, no versículo 11. Olha o que diz aí. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Acontece isso com todo mundo. Você é grácil no falar, não é? Você é cheio aí desse conhecimento, não é? Você pratica isso que está escrito aqui, né, no versículo 11, você ama a pureza do coração, é grácil no falar, você vai ser amigo do Lula, nosso presidente da República. Poderia ser qualquer presidente, eu estou falando assim, ou o rei. Não necessariamente. Estão entendendo? Por que isso é perigoso? Porque às vezes você, pai, mãe, ensinou o caminho, mostrou o caminho, guiou no caminho, e cresceu com você no caminho, viu exemplos de você no caminho, mas chegou uma certa época, eu não quero esse caminho. Não quero esse caminho. Ele tomou um outro caminho, e aí você vai frustrado, não é isso? Revoltado, quem sabe vai brigar com a palavra e vai querer brigar com Deus. Mas quem disse que seria assim? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Livro de Provérbios não é um livro de promessa, é um livro de sabedoria. É um livro de experiência, do que muitos sábios viveram. E que, é claro, a nossa vontade é que seja assim. E os princípios sendo colocados em prática, nós vamos crer que sim. Mas pode dar errado, não pode? A gente vê isso na Bíblia, irmãos. Lares que aconteceram assim. Não é? Então, é só um alerta para você não tomar essa palavra como não. Tá lá, o pastor falou. Se a gente ensinar e fizer, vai dar tudo certo. Oramos e queremos e pregamos isso e cremos. Agora, devemos estar preparados para a questão da soberania de Deus. Não é isso? Soberania de Deus. O versículo 16 também, olha só. O que oprime, olha o Brasil aí. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Está aí o Lava Jato para mostrar que não é assim. Não é? Não aconteceu igual está escrito aqui. Não é? O que oprime ao pobre, o nosso governo faz isso. As nossas autoridades fazem isso. Muitos ricos oprimem os pobres para enriquecer a si mesmo e muitas vezes dão para o rico. Estão empobrecendo? Às vezes o homem e a mulher são íntegros, retos, tementes a Deus, servem a Deus, vivem ao amor de Deus e levam uma vida, muitas vezes, de lutas, sofrimento. E o ímpio, o que não pratica, o que não vive o amor de Deus, vive regaladamente, enriquece, prospera, vive a vida toda assim e morre. É lógico, vai pagar no inferno. Mas aqui a gente vê exemplos assim, não vê, irmãos? Nós não estamos falando do coração. O coração dessas pessoas às vezes são tristes, não é? Sem segurança de nada em relação. Mas, às vezes enriquece, oprime, ganha dinheiro, ganha mais dinheiro ainda, vive regaladamente, curtem coisas, ilhas, praias, viagens, que a gente não sabe nem onde é. Não temos ideia nem como que é isso. Não é não? A vida toda a gente não consegue nem pensar em ir nesses lugares. E eles estão indo. Então, irmãos, livro de Provérbios não é um livro de promessas. Uma outra coisa importante, livro de Provérbios, acabei de falar, é um livro da soberania de Deus. Ele fala da soberania de Deus. Então, irmãos, é Deus, ou melhor, é de Deus que vem a salvação. É Deus quem converte. É Deus que toca o coração. É Deus que vai tomar aquele ensino que você está dando ou que é dado à criança e torná-lo eficaz para a salvação. É Deus que regenera o coração da criança. Porque não sei se os irmãos sabem, crianças também precisam converter. Crianças precisam confessar Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Crianças precisam nascer de novo.
Amém, irmãos? Fiquei assustado agora com o silêncio, sim. É porque os irmãos estão concordando, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Os nossos bebezinhos também, Davi também, Esther também, Ana Clara também, Ravi que está vindo também, tudo pecador. Precisam nascer de novo. Essas crianças que vão para o cultinho, nós precisamos observar e ver que elas estão reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da vida delas. Elas vão crescer assim. Nós precisamos estar atentos nessa questão, se elas estão realmente reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador. Se elas nasceram de novo, não apenas estão aqui dentro, porque são da igreja, está vindo desde do ventre, são membros da Casa de Pedra. Você precisa observar se elas realmente converteram ou não. Vai chegar um momento que você precisa testificar isso. Por isso que nós batizamos nossos filhos, não é? Crendo que já são do Senhor, mas elas farão, no tempo hábil, profissão de fé. Elas vão confessar a fé dos pais. Elas vão confessar e dizer, quero ser crente também, igual meus pais. Quero Jesus na minha vida. Quero confessar diante da igreja. Quero testemunhar que eu sou crente. Não é? Adulto faz as duas coisas, batismo e profissão de fé ao mesmo tempo, que é para testemunhar isso. Sou crente, quero ser da igreja. Não é isso? É importante isso, irmãos. Então, precisamos atentar para isso. É Deus quem faz a regeneração, quem converte, através do nosso ensino, através da nossa pregação, através do exemplo, mostrar Cristo para elas, vivendo aquilo que a gente crê. Outra coisa, irmãos, que Provérbios fala, é a responsabilidade humana. Acabei de falar agora. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Um dia o seu filho, como acabei de dizer aqui agora, vai ter que decidir e dizer, eu quero seguir esse caminho que eu aprendi desde criança. Um dia seu filho terá que tomar essa decisão e dizer, quero seguir o caminho dos meus pais, no caminho do evangelho, quero ser crente. Como eu disse, ou elas vão dizer, não, vou seguir outro caminho. Agora, uma coisa é certa, né, irmãos? Se você ensinar para as crianças, e elas crescerem aprendendo, ainda que ela decida uma coisa dessa, ela nunca vai esquecer o que ela aprendeu. Ela vai lembrar o que ela aprendeu dos pais, que aprendeu de você, o caminho do Senhor, a fé em Cristo. E um dia, o Senhor pode trazê-la de volta, se ela é do Senhor. Não é isso? Então, irmãos, que nós possamos atentar para isso, né, na obra do Senhor. O que precisamos fazer, irmãos, é orar, pedir a Deus misericórdia, para que as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, tenham o temor do Senhor. Eu, às vezes, tenho orado aqui e dito para os irmãos, nós precisamos orar, nós, pais aqui, tios, avós, nós precisamos continuar orando, irmãos, para que os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, nossos adolescentes, pré-adolescentes, tenham experiência com Deus, o poder de Deus, a graça, experiência com Deus que é vivo e não pura religião, não apenas só ouvir falar, não apenas só conhecimento que aprendeu, não, experiência com Deus, viva, de verdade. Nós precisamos orar, irmãos, para que Deus coloque temor no coração dessas crianças. Temor a Deus, respeito, amor, desejo de servir e amar a Deus. É com oração, irmãos. Não é a gente que convence, é o Espírito Santo. A gente ensina, a gente mostra, a gente orienta, mas nós precisamos orar, irmãos. Orar pelas nossas crianças, orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Crianças, adolescentes, jovens, não é? São tantas informações, irmãos, que estão por aí. Tanta coisa que esse povo ouve, irmãos. Então nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, que testifica da verdade. Lembra que eu falei aqui uma vez, irmãos? Se nós estivermos pregando, falando alguma coisa que não é verdade, ainda que a gente está com sinceridade, ainda que a gente queira o melhor, se eu estiver falando algo, ensinando algo que não é princípio bíblico, não é de Deus, o Espírito Santo está lá assim, ó.
Agora, quando você prega e ensina a verdade, o Espírito Santo vai estar lá. É verdade. É verdade. O que ele está falando é verdade. É verdade. O Espírito Santo fala com as pessoas. Isso que ele está pregando é verdade. Isso que ele está falando é verdade. Isto é verdade. Porque o Espírito, ele só testifica com a verdade, irmãos. Se eu falar ou pregar algo que não é verdade, o Espírito Santo não vai testificar com coisa que ele não tem nada a ver. Então presta atenção, eles podem aprender e ouvir coisas lá fora. Mas aquilo que é de Deus, que nós ensinamos, estamos ministrando, o Espírito Santo trabalha na mente e no coração delas. Ele vai trabalhando e ministrando, fazendo-os lembrar tudo aquilo que foi ensinado. Concluindo, irmãos, essa palavra para nós, irmãos, nesta noite, é uma palavra de encorajamento para a gente. Encorajamento. Ensina. 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 Devemos continuar ensinando. E crendo, irmãos, num Deus que é um Deus de amor, de misericórdia, de graça. E Deus que é fiel, irmãos. Então, ensine, não desista. Continue falando. Se não está podendo mais ensinar, seja exemplo, como já foi dito aqui. Continue sendo exemplo. É uma palavra de conforto. Como eu já disse aqui, irmãos, por que de conforto? Porque se um dia você perceber que talvez seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, parece que está desviando, não é? Está se afastando, creia que eles podem voltar. Você ensinou, você orientou, você fez o melhor. Irmãos, quantos pais que eu já conversei, às vezes triste com isso, pastor, como eu falhei. E aí você vai conversar, é lógico que falhou, ninguém é perfeito, mas fizeram o que estava nas mãos para fazer. Então descansa no Senhor. Alguns talvez falharam mesmo. Reconheça, peça perdão e clame a misericórdia. Senhor, traga-os de volta. Então, é uma palavra de conforto também para nós quando diz essa probabilidade, né? Que eu prefiro crer nisso. Ainda, quando for velho, não se desviará dele. Não podemos cessar, irmãos, de pedir a Deus que aplique no coração delas tudo aquilo que a gente ensinou. Senhor, aplica no coraçõezinhos delas tudo aquilo que elas têm aprendido. Interessante, eu anotei aqui, eu estava até esquecendo, a visão dos reformados, por exemplo. Os irmãos já viram eu falar bastante uma delas aqui. São duas visões que os reformados têm. Uma é aquela que você já olha para a criança, dizendo e crendo, ela já é salva. Ela é do Senhor. É uma visão reformada. Uma delas, que são duas. Uma é essa. Davi já é salvo. Davi já é do Senhor. Esther já é do Senhor. Ana Clara já é do Senhor. Heitor já é do Senhor. Esses bebês tudo que está vindo aí, né? Ravi é do Senhor. A Vanessa não deu nome ainda. Que já são salvos. Ensina. Ensina. Mesmo assim, ensina. Prega. Dê exemplo. A outra visão é, não são salvos não. Não são salvos. Prega, ensina, ministra a palavra, seja exemplo, ensina a criança. Ou seja, irmãos, independente das duas formas, eu prefiro crer que os meus filhos são do Senhor, que os meus netos são do Senhor, porque vêm filhos daqueles que são do Senhor, serão ensinados do Senhor. É por isso que a igreja presbiteriana batiza os seus bebês, não é? Os seus filhos, porque cremos que já fazem parte da aliança, mas elas precisam ser ensinadas, porque um dia elas vão decidir, quero seguir a mesma fé, temo ao Senhor, creio no mesmo Deus, vou continuar buscando e fazendo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? E lembrando, irmãos, que somos todos pecadores. Já disse isso aqui. Todos pecaram.
e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos entender e lembrar isso, irmãos. Todos nós precisamos nos prostrar e reconhecer a Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador das nossas almas e também das nossas crianças.